Gente, então é sempre uma delícia estar aqui com vocês, falando de assuntos legais. E num vídeo do Bert Hellinger que eu tenho colocado nos workshops sobre revelações divinas, que é esses workshops que eu tenho feito para a gente realmente ir para a essência da nossa questão, ele falou bastante sobre o nosso mundo interior. Esse mundo interior, ele pode ser percebido de muitas formas. A primeira delas é a mais grosseira e mais simples, é a gente ver que o que está dentro está fora. Ou seja, tudo o que está manifestado do lado de fora é o que você crê, é o que você sente, é o que você tem como resposta do seu mundo interior. Ou é um desafio também para você se aprimorar, para você ficar mais forte, para você saber dizer não, para você saber se entregar. Ou seja, tudo que está no mundo externo é o que está no mundo interno. O mundo externo, ele vai nos provocar o tempo inteiro para a gente se desenvolver. Não é para nos castigar, não é para nos tornar melhores ou maiores num ritmo de competição frenética que aqui no Ocidente existe, né? Então a pessoa vale mais ou vale menos pelos diplomas, pelo que ela tem, ou pelo que ela acha que ela tem de talento, né? Então, quando a gente entra nessa competição, a gente perde a essência dos seres humanos, a gente perde a nossa própria essência. E para falar a verdade, a maior parte de nós perdemos a nossa essência aqui no Ocidente. A maior parte vive de uma forma mecânica, de uma forma não conectada com a própria essência, não conectado com o plano divino, não em sintonia com as coisas realmente que têm valor na vida. Na verdade, nós não vivemos conectados. A gente vive mecanicamente. E eu também, né, busco me perceber o tempo inteiro. O que, é que eu estou fazendo com o meu mundo interior? Como estão os meus pensamentos? Né? Então, o nosso mundo interior é uma questão de percepção. Quando eu faço esse workshop Revelações Divinas, eu peço para as pessoas se perceberem enquanto elas estão olhando para o palco, vendo aqueles representantes atuarem, né, naquele assunto específico, que pode ser uma doença, pode ser uma separação, uma despedida. Né? Eu vou começar a colocar esses vídeos aqui para vocês acompanharem e para vocês também se trabalharem conforme vocês vão vendo o que está acontecendo. Mas se perceber com o que está acontecendo aqui no meu mundo interior, né? O que, que eu estou pensando? Quais são os pensamentos repetitivos? Né? Ontem, no meu grupo de meditação, eu fiz um trabalho bem legal falando dos 4 pilares do nosso mundo interior. Eu mesma, quando fui para dentro, falei: quais são os meus 4 pilares do meu mundo interior? O que, que é importante para mim? Né? Então, eu fechei os olhos e com as pessoas fui direcionando as pessoas e também me direcionando. Quais são os 4 pilares? A base do meu mundo interior. Então, me veio que os meus 4 pilares são a consciência, a ordem, o amor e a alegria. Então, se eu baseio as minhas escolhas, se eu baseio a minha vida nessas prioridades e nessa base, então tudo o que eu fizer do lado de fora e tudo o que está em desordem do lado de fora, ou sem consciência, ou sem amor, ou sem alegria, então não está na minha base. E eu não posso mudar a base lá fora se eu não mudo a base aqui dentro. É importante a gente entender, gente, é muito importante a gente entender que o mundo externo,
ele existe porque existe o nosso mundo interno. A nossa forma de vivenciar, de sentir, de ter a sensação, né, de como é a vida, é que vai fazer com que o seu mundo externo se manifeste. Por isso, é muito importante você perceber o que é que você está fazendo com o seu mundo interior. Será que você, né, quando eu falo sobre consciência, muita gente fala, ai, mas o que é ter consciência? Eu tenho cada vez mais buscado, né? Eu sempre gostei de meditar, gosto do Kundalini Yoga, gosto do Tantra, gosto das formas budistas de meditação, gosto do Osho, né? Das formas de meditação ativa do Osho. Tudo que pode abrir os meus canais energéticos para que eu possa saber quem realmente eu sou e o que realmente é a realidade. Esse é o primeiro trabalho, é o trabalho principal que todos nós deveríamos nos dedicar. No Oriente, principalmente na Índia, muita gente fala: o indiano nem trabalha, né? A Índia é muito pobre, porque o indiano é conformado. O indiano, ele olha, ele realmente, eu acho que precisa vir um pouquinho mais para esse mundo 3D, mas ele, ele não quer manifestar o que está dentro para o que está fora, porque ele não se importa com o que está fora, ele só se importa com o que está dentro. E é muito importante que a gente saiba que o que está dentro vai se manifestar com o que está fora. E permitir que o que está fora tenha valor também, como uma experiência, né? Sentir o toque, sentir como a gente pode se cuidar, sentir como a gente pode exercitar o corpo, perceber as energias, né, do corpo físico, não para o outro, né, mas para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o indiano, ele se preocupa muito com o desenvolvimento espiritual, né? E na hora dele realmente pôr em prática aquilo do lado de fora, ele tem mais dificuldade, né? O indiano está em outra dimensão. É como se eles estivessem encarnados, mas ao mesmo tempo não estão encarnados, né? Estão mais conectados com o plano espiritual do que realmente com esse 3D. Então tudo precisa ter um equilíbrio. Mas quando a gente vê o tempo de dedicação que eles têm em relação à espiritualidade, em relação a um ritual, é tão importante a gente, por exemplo, acender o incenso. Eu, por exemplo, tenho aqui o meu altar, né? Eu gosto de acordar de manhã e, e já sentar, né? Meditar, sentar em posição de lótus e meditar. É, Então, esses rituais que nós temos, eles se tornam uma disciplina que vão fazer com que a gente vá aprendendo a se desenvolver no mundo interno, a ter consciência do que realmente tem valor, do que realmente é se entregar, do que realmente é amar, do que realmente é se entregar sexualmente. Depois que eu fui conhecendo um pouco mais sobre o que é o Tantra, esse gosto que eu tenho pelo conhecimento espiritual, o mundo externo, ele tem sentido, mas ele tem sentido a partir de dentro de mim. Não a partir do o mundo externo é que me dá algo. Sou eu que me coloco nessa postura, nesses 4 pilares internamente, para qualquer situação da minha vida, né? Então, isso não impede que eu passe as minhas questões ou as minhas dificuldades, mas quando eu passo essas questões ou essas dificuldades, eu busco esse centramento e esse enjoy life, sabe? Esse divertir com tudo o que me acontece. Com tudo, gente, seja o que for, né? Esses dias eu fui até a praia e eu sempre deixo meu chinelo lá
numa caixa onde eu jogo beach tênis e não, geralmente tem gente lá e dessa vez não tinha ninguém. E daí eu fui, andei na praia, deixei meu chinelo lá. Quando eu voltei, meu chinelo estava ali, mas eu fiquei lá ali fazendo algumas coisas, resolvendo algumas coisas no telefone que eu precisava resolver e fiquei na praia ali. De repente eu olho e meu chinelo não estava mais. E foi tão interessante porque eu falei assim: ok, vou voltar descalça para casa, são 2 quadras, né? Ou mais ou menos isso. Eu falei, puxa, como eu me sinto andando descalça, né? Então eu estava, lógico, né, de short, camiseta, na praia, e comecei a lembrar, né, de que o meu pai falava de que a família, né, do meu pai tinha dificuldades quando iam para a escola, não tinham sapatos, a vergonha que eles passavam por não ter sapatos. E eu comecei a ver, assim, quando a gente passa por essas situações, né, de escassez ou de vergonha, ou de, não sei, de algumas máscaras caírem para a gente mesmo, é, como a gente lida com isso? A gente lida como um aprendizado, né? Seja um sintoma, uma doença, ou uma agressão, ou uma separação, ou uma perda financeira. É, a forma como o nosso mundo interior está baseado, né? Então, se eu, o meu primeiro item é a consciência, eu falo, poxa, eu vou buscar consciência. Consciência significa, eu quero, de alguma forma, ter clareza, ter uma luz, né, sobre essa situação que eu estou envolvida, o que eu estou conectada. O que essa situação me ensina, o que está em desordem, daí vem, né, o amor que falta. Será que eu estou realmente me entregando com amor? E a outra parte é a alegria. Então, quando eu fiquei sem esses chinelos, eu falei assim, ok, eu vou para casa. Eu dei lugar no meu coração ao que a família, né, a minha família viveu, por parte de pai, meus avós, os meus tios, essas dificuldades financeiras, né? Tive muitos tios que morreram mesmo, muitas dificuldades. Bebês, né? Morreram crianças com doenças ou com falta, né? Fez até de um socorro adequado por onde moravam e tudo. Então eu dei lugar a isso, sabe, no meu coração. E isso me conecta com a alma dessas pessoas, não com a dor delas, porque isso é passageiro. Então, ficar sem chinelo ali foi passageiro. E na verdade, tudo é passageiro. Essas crises, essas dificuldades, tudo um dia vai passar. Mas é a forma de luz, de consciência, de ordem, de amor e de alegria que eu olho para isso é que vai fazer toda a diferença na minha existência. Então, gente, se perceber no mundo interior é você se perceber o tempo inteiro, né? Vou dar outro exemplo meu. Eu estou morando em Florianópolis, eu venho de São Paulo, estou morando num apartamento muito menor do que eu morava em São Paulo, vou mudar, mas como eu ia e vinha para cá, eu não precisava de um apartamento maior. E daí eu comecei a ter que diminuir as minhas coisas, e ao mesmo tempo deu vontade de me renovar, como se eu tivesse realmente numa outro lugar, uma outra história, uma outra situação. É, cada vez que a gente muda, parece que algo no nosso interior já mudou. E é incrível como cada vez mais aqui, por ser um lugar menor, por eu ter que viver com o essencial, meus amigos, né, a maior parte dos meus amigos estão em São Paulo, então eu fui, meus pais já morreram, então eu fui vivendo o que fica para mim, né, do essencial da minha vida. E eu comecei cada vez mais poder me aprofundar nessas questões espirituais, nesse conhecimento, nessa prática. E,
é como se também eu fosse me aconchegando comigo mesma, sabe? É um aconchego eu me ter. Então, o nosso mundo interior, a gente encontra o nosso pai e a nossa mãe, não os nossos pais que nos deram a vida somente, como a gente trabalha bastante na constelação familiar, mas o pai que eu sou para mim, o masculino que eu sou para mim. Numa constelação eu vi que meu masculino era muito rígido comigo, era muito cobrador, né? E o meu feminino é mais deixado de lado. Então isso vai fazendo com que a vida não fique, o tempero da vida do meu mundo interior, ele estava chato, né? Estava destemperado. Então eu fico olhando como eu tempero o meu interior, como eu tempero a minha vida, o que é que eu faço com os meus pensamentos, com as minhas sensações, que tipo de comida eu me dou de presente, que tipo de palavras, o que que eu ouço, o que que eu escolho, tudo isso faz uma grande diferença para a nossa vida. Então é isso, eu gostaria que você, né, você não fez essa meditação talvez, que eu citei aqui, mas é muito importante você aprender a fechar os olhos e começar a sentir, ter a sensação do que a sua vida se baseia no seu mundo interior, porque é a partir desta base do seu mundo interior é que você vai começar a cada vez mais externalizar consciência, no meu caso, ordem, amor e alegria. Essas, no meu caso, são os 4 pilares que vão fazer com que tudo o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu faço aqui na minha casa, tem que ter esses 4 pilares. É eu olhar e falar assim: puxa, que consciência quando eu olho para minha casa eu tenho aqui, né? Que ordem eu posso colocar aqui? Que amor eu posso colocar aqui? E que alegria eu posso colocar? E isso em tudo, no seu trabalho, no seu relacionamento afetivo, na sua relação familiar, com os seus filhos, enfim, com o seu corpo, com você mesmo, principalmente com você mesmo, porque o seu mundo interior, ele vai ajudar o mundo interior de outras pessoas, se você tiver mais equilibrado. Então, faça essa meditação, se você puder, e sinta a força da base do seu mundo interior na sua vida e coloque esses 4 itens em tudo que você fizer. E qualquer questão que você tenha hoje, coloque, no meu caso, se eu estou com uma dificuldade em alguma coisa, coloque consciência, coloque ordem, coloque esse amor e coloque alegria. E solte para o universo, o mundo exterior. O importante foi ter mudado aqui dentro.